Olá a todos, meu nome é Fernando Pinho Esteves, tenho minha graduação e minha formação em cirurgia vascular pela Santa Casa de São Paulo e hoje a gente vai falar da primeira parte dos temas de cirurgia vascular para a prova de residência do R1. Nessa primeira aula a gente vai falar de dois temas muito importantes, que é a insuficiência arterial crônica e a insuficiência arterial aguda. Do que se trata a insuficiência arterial crônica? São pacientes que desenvolvem obstruções arteriais de maneira crônica e que levam a esses achados que a gente tem aqui nos nossos... Caneta, por favor. Traz. Esses achados que a gente vê aqui. Essas lesões na parte distal dos pés. Essas obstruções vasculares que a gente vê nessas arteriografias, que ocorrem de maneira crônica pelos motivos que a gente vai conversar. Então, como que a gente pode conceituar essa doença? A insuficiência arterial crônica é um conjunto de sinais e sintomas secundários à diminuição do aporte sanguíneo aos tecidos, estes incidindo de forma lenta e progressiva devido à doença no sistema arterial. Que doença? Principalmente a aterosclerose. Então, a aterosclerose obliterante, ela consiste na degeneração com proliferação de tecido fibrogorduroso em todas as camadas da artéria, que é o que a gente vê nesse desenho aqui. Então, a gente vê uma artéria seccionada, as várias camadas dessa artéria e, na região da luz, a formação das placas de ateroma, ocluindo e diminuindo a luz desse vaso. Tá? Então, essa é a etiologia principal que a gente tem. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose periférica? Lembrando que a aterosclerose, ela dá nos membros inferiores, mas é a mesma aterosclerose que pode dar infarto agudo do miocárdio, AVC, é a mesma doença. A gente vai conversar aqui da repercussão que ela dá nos membros inferiores. Quais são os fatores de risco para essa aterosclerose? Hipertensão arterial, hipercolesterolemia, o tabagismo, que é isoladamente um dos principais, obesidade, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, estresse e sedentarismo e a hiperhomocisteínemia, que já foi demonstrado que é um importante fator etiológico. De acordo com a localização onde a gente tem essas obstruções arteriais, ela pode ser dividida em alguns territórios e a gente acaba vendo uma certa predisposição de cada um desses territórios dependendo da faixa etária do paciente. Então pode ser uma insuficiência arterial de território ortoilíaco, onde você tem diminuição dos pulsos femorais, ausência ou diminuição dos pulsos femorais por conta de ateromatose no sistema ortoilíaco. Em geral, a gente acaba vendo esse tipo de apresentação nos pacientes entre a 4ª e 5ª década de vida. Pode ser uma insuficiência arterial de território femoropoplíteo, onde você tem pulsos femorais normais, com diminuição ou ausência de pulsos poplíteos e infrapatelares. Em geral, a gente acaba vendo esse tipo de predisposição em pacientes entre a 5ª e 6ª décadas de vida. E a gente tem a insuficiência arterial crônica de predomínio infrapatelar, onde você tem pulsos femorais e pulsos poplíteos normais, com ausência ou diminuição dos pulsos tibiais, anterior e posterior. Em geral, a gente acaba vendo esse tipo de insuficiência arterial na 7ª e 8ª década, mas pacientes diabéticos podem apresentar uma predisposição pela insuficiência arterial infrapatelar, mesmo em idades mais jovens. Então, você pode pegar um paciente de 50 anos, 60 anos, que tem uma insuficiência arterial infrapatelar. Isso no diabético pode acontecer mais precocemente. Com relação ao quadro clínico, qual que é o principal sintoma ou sintoma inicial que esses pacientes podem desenvolver? É a claudicação intermitente. O que é a claudicação intermitente? A claudicação intermitente ela é um sintoma patognomônico de insuficiência arterial crônica. Ela é uma dor tipo cãibra ou aperto, que ela é desencadeada pelo exercício, melhora com o repouso e cuja a distância varia com a extensão e a gravidade da obstrução arterial. Isso é uma dor que o paciente começa a andar, aquela musculatura começa a exigir um maior aporte sanguíneo que o sistema arterial daquele paciente não tem como desenvolver. Há um acúmulo de catabólitos naquela musculatura que isso leva ao desenvolvimento de dor. Se o paciente para, repousa, aquela musculatura volta ao seu estado basal e ele para de sentir dor. Ele pode voltar a andar e vai voltar a claudicar dependendo da distância para a qual ele sinta dor. De acordo com a localização da insuficiência arterial, então de acordo com o território acometido, você vai ter um tipo de grupamento muscular onde o paciente pode ter queixa. Então, em geral, os pacientes com insuficiência arterial aortoilíaca têm claudicações altas, claudicações de glúteo e coxas.
paciente com fêmur poplíteo, principalmente coxas e panturrilhas, e paciente infrapatelar, apenas claudicação de panturrilha ele pode apresentar. Então, esse é o sintoma patognomônico da insuficiência arterial crônica, que é a claudicação intermitente. Partindo disso, a gente puxa um gancho aqui para explicar o que é a síndrome de Lerich. Muitos dos pacientes com insuficiência arterial aortoilíaca, eles têm a chamada síndrome de Lerich, que consiste num conjunto de sinais e sintomas secundários à insuficiência arterial do território aortoilíaco bilateral com trombose da aorta distal a cavaleiro. O que é isso? É um paciente que tem uma obstrução aortoilíaca acima das artérias ilíacas comuns. Então, ele tem sintomas de hipoperfusão de membros inferiores e de território de artéria ilíaca interna. Aqui a gente tem uma arteriografia com uma suboclusão bem da bifurcação da aorta. Esse tipo de paciente ele pode desenvolver esses sintomas que caracterizam a tríade de Lerich. Quais são? Ausência de pulso femoral, claudicação de glúteos e impotência coeunde, no caso dos homens, e amenorreia secundária no caso das mulheres. Uma paciente de 45 anos com uma insuficiência arterial crônica que ainda não entrou em menopausa, se você faz uma revascularização e essa paciente já não menstruava, às vezes ela pode voltar a menstruar, porque ela não estava menstruando por falta de circulação e não porque ela já tivesse menopausada. Então, eu já vi isso no segmento desses pacientes, e a amenorreia secundária é um sintoma que não se pode esquecer nas mulheres. Os pacientes que têm um quadro clínico mais avançado, como obstruções arteriais mais avançadas, eles podem desenvolver outra sintomatologia, que é um pouco mais grave que a claudicação intermitente, que é a dor isquêmica de repouso. Então, são pacientes que a circulação é tão comprometida que mesmo em repouso esse paciente sente dor da musculatura. Essa dor isquêmica é muito forte. Os pacientes eles acabam se acostumando a repousar com os pés pendentes para auxiliar a perfusão daquele membro pela gravidade. E é um estágio de insuficiência arterial mais grave que o paciente com claudicação intermitente. Mais grave ainda que a dor de repouso são os pacientes que desenvolvem as lesões tróficas, que podem ser espontâneas, que a gente considera mais grave, ou pós-traumáticas. Um paciente que tem uma insuficiência arterial crônica e que às vezes dá uma topada com o dedo no chão, ele pode desenvolver uma lesão por conta desse trauma. Então, uma ferida que normalmente no paciente normal, com circulação normal, iria cicatrizar facilmente, no doente com insuficiência arterial crônica pode desenvolver uma lesão trófica, como essas que a gente vê nas fotos. Você vê aqui uma necrose seca de primeiro pododáctilo, uma úlcera de dorso do pé, várias úlceras da face lateral do pé desse paciente, uma isquemia avançada, grave. E como é o exame físico que a gente vai ver nesses pacientes? O que a gente tem de achado clínico no exame desses doentes? Então, esse é o pé do paciente com insuficiência arterial crônica. Ele é um pé que tem uma rarefação de pelos, a pele é brilhante, pálida, pode até haver uma cianose das extremidades, principalmente na exposição ao frio, uma atrofia muscular bem pronunciada, além da presença de lesões tróficas e, no caso dos pacientes com dor isquêmica de repouso, que ficam muito tempo com os membros pendentes, esses doentes podem evoluir com um edema de membros inferiores. A inspeção dinâmica, o que a gente observa? Quando você ergue o membro inferior desse paciente, ele logo já faz uma palidez que é muito intensa, e quando você volta para a posição ortostática, ele demora a ter o seu retorno do enchimento venoso. Então, há um tempo de enchimento venoso prolongado nesses pacientes quando a gente faz essa manobra. Outra coisa que a gente pode ver no exame físico dos doentes é uma diminuição dos pulsos de acordo com o território, que é o que a gente mostrou dos diferentes territórios da insuficiência arterial crônica. Então, o paciente que tem uma insuficiência arterial aortoilíaca, ele vai ter diminuição dos seus pulsos femorais. O paciente que tem uma insuficiência arterial femoropoplítea vai ter diminuição dos pulsos poplíteos. E os doentes com insuficiência arterial infrapatelar, diminuição dos pulsos tibial anterior e posterior. Da mesma forma que você pode também auscultar sopros sistólicos nessas áreas de oclusão. O paciente que tiver uma estenose crítica na sua artéria femoral comum, se você colocar um estetoscópio, você pode auscultar. É uma outra manobra propedêutica que pode ser feita nesses pacientes. E que tipos de exames subsidiários a gente vai lançar a mão para estudar a insuficiência arterial crônica? Então, o primeiro exame que a gente vai falar aqui é o Doppler portátil, que é um aparelho que todos os cirurgiões vasculares têm, que é isso aqui que a gente está vendo. Então, um Doppler ultrassom com um probe,
onde você detecta o fluxo no trajeto da artéria. O que é importante no Doppler portátil? Você pode, através do Doppler portátil, fazer o que a gente chama de índice tornozelo-braquial. O índice tornozelo-braquial é uma medida entre a relação de perfusão no membro inferior em relação ao membro superior, que teoricamente é para não ter doença arterial, não ter insuficiência arterial. Então você acha o fluxo ou em artéria tibial anterior ou em artéria tibial posterior, insufla aquele manguito até a oclusão total, libera aquele fluxo. A hora que você começa a liberar aquele fluxo, você vai ver em que pressão sistólica você detecta a primeira perfusão na artéria pelo doplinho. A partir do momento que você detecta isso, você vai ver qual que é essa pressão. Digamos que deu uma pressão de 50. Aí você vai repetir o mesmo procedimento no membro superior na artéria braquial. Então, colocar o Doppler na artéria braquial, insuflar o manguito no braço até a oclusão dessa artéria. Libera o manguito e vê em que pressão que você tem a perfusão da artéria pelo Doppler. Digamos que no membro superior essa perfusão deu em 100 milímetros de mercúrio. Você vai dividir o valor que deu na perna pelo valor que deu no membro superior. 50 sobre 100 vai dar um índice de 0,5. Como que a gente interpreta esses resultados? Pacientes que têm índice tornozelo-braço maior ou igual a 0,9 podem ser considerados pacientes normais sem isquemia. Entre 0,5 a 0,9, em geral, já são pacientes que o sintoma mais comum que eles podem apresentar, que em geral vão apresentar, é claudicação intermitente. Abaixo de 0,5, a gente já considera isso uma isquemia crítica. Em geral, os doentes que têm índice tornozelo-braço menor que 0,5, eles vão ter dor isquêmica de repouso e eles vão ter presença de lesões tróficas. Claro, tem exceções a essa regra, mas em geral é o que a gente observa. Uma coisa que é importante na interpretação do índice tornozelo-braço é que os pacientes diabéticos eles desenvolvem um tipo de aterosclerose que ela é uma aterosclerose onde há uma grande calcificação da parede do vaso. A gente chama isso de aterosclerose de Mockenberg. E quando você tem isso, a parede da artéria ela fica armada, ela fica dura. O que isso traz de alteração para a realização do índice tornozelo-braço? Quando você insufla o manguito, por conta dessa calcificação, não é possível se obliterar essa artéria. Então, muitas vezes, esses pacientes eles têm um índice tornozelo-braço falsamente elevado. Então, o paciente pode ter um índice de 1 ou maior que 1 e ter uma insuficiência arterial, ter uma isquemia, ter uma hipoperfusão do membro. Além disso, o índice tornozelo-braço já foi mostrado em vários trabalhos que ele é um medidor de risco cardiovascular. Quanto menor o índice tornozelo-braço, maior o risco cardiovascular do paciente. Isso é uma coisa bem definida na literatura. Outro exame que a gente lança a mão para os pacientes é o ultrassom Doppler arterial, ou duplex scan. É um exame pouco invasivo, ele tem a capacidade de identificar as placas ateromatosas e os seus efeitos hemodinâmicos. De acordo com o aumento de tempo de velocidade de fluxo na artéria que você está estudando, você pode inferir um grau de obstrução maior ou menor que essa artéria pode ter. Isso é o que o ultrassom dá para a gente de informação. É um examinador dependente que a gente acaba usando muito numa fase mais inicial de estratificação dos pacientes, para uma avaliação mais inicial. Mas não é um exame que dá muitas informações morfológicas para, por exemplo, você programar uma cirurgia, você fazer uma revascularização. É mais um exame inicial. A angiotomografia já é um exame um pouco mais agressivo, você precisa de um acesso venoso, precisa do uso de contraste iodado um volume razoavelmente grande, mas é um exame que dá uma qualidade de imagem muito boa. Aqui tem uma angiotomografia de aorta e artérias ilíacas, você vê a riqueza de detalhes, onde você vê direitinho aqui o contorno da artéria, pontos de obstrução. Ele acaba tendo quais são as desvantagens do método? O fato de você precisar de usar o contraste iodado e a exposição à radiação ionizante que esses pacientes são submetidos. Além disso, é um exame que quando você tem muita calcificação parietal, você não consegue estimar exatamente o grau de obstrução que aquele vaso vai ter por conta da quantidade de cálcio, você não vê exatamente a luz da artéria. Então, é uma desvantagem do método. Outro exame que a gente lança a mão é a angiorressonância. É um exame que acaba tendo a mesma qualidade de imagem da angiotomografia. Tá? É um exame pouco invasivo que não necessita contraste iodado. Porém, é um exame com um custo mais elevado
e que ele tem algumas desvantagens do ponto de vista de interpretação. Há uma tendência da angiotomografia a superestimar estenoses. Então, por exemplo, você faz uma angiotomografia, na angiorressonância, perdão. Você faz uma angiorressonância no paciente, detecta uma lesão obstrutiva de 70%, se você for fazer uma arteriografia, você acaba achando que aquela lesão não era tudo isso, era 40%, 50%. Então, a angiorressonância tem a desvantagem de superestimar estenoses. Aqui, um exemplo de angiorressonância. Vocês verem a qualidade do exame, você também consegue ver uma certa riqueza de detalhes, os pontos de obstrução, o contorno dos vasos. O melhor exame, que dá a melhor qualidade de imagem, que dá a melhor informação para a gente se basear no paciente arteriopata, é a arteriografia. Só que para se fazer uma arteriografia, a gente tem que fazer uma punção arterial, colocação de um introdutor, colocação de fio-guia, catéter. Em todas essas etapas, desde a punção até a colocação do introdutor, a manipulação, a retirada do introdutor, em todas essas etapas você pode ter complicações. Então, hematoma, sangramento, dissecção de placa, trombose do vaso puncionado. Então, ele é um exame muito invasivo. É o mais invasivo que a gente tem, o mais arriscado que a gente tem. Então, acaba se reservando a arteriografia apenas em que situação? Para pacientes com programação cirúrgica. Então, se eu vou precisar fazer uma revascularização desse paciente, aí eu vou partir para um exame de imagem mais um pouco de melhor qualidade, mas mais invasivo, que é a arteriografia. E em algumas situações, quando a gente vai tratar o paciente por via endovascular, muitas vezes a arteriografia ela vai ser o exame definitivo, o exame e o tratamento definitivo desse paciente. No mesmo procedimento, você já vai introduzir a terapêutica, que a gente vai falar um pouco depois. Então, aqui, 2 imagens de arteriografia, onde já pode se ver a riqueza dos detalhes. Os achados são muito fidedignos com a realidade e é a melhor qualidade de exame, o melhor propedêutica armada que a gente pode ter na investigação da insuficiência arterial crônica. A gente classifica esses pacientes de acordo com a sua sintomatologia por algumas classificações. A classificação de Fontaine é uma classificação clássica, onde Fontaine divide os pacientes em Fontaine 1, doentes assintomáticos, Fontaine 2, doentes claudicadores, sendo que Fontaine 2A é claudicação para grandes distâncias e 2B para pequenas distâncias. O Fontaine 3 são pacientes com dor de repouso, dor isquêmica de repouso. E o Fontaine 4 já são doentes com lesão trófica, sendo que essa lesão, de acordo com a sua localização, vai ser dividida em Fontaine A, quando ela é restrita aos pododáctilos, B, quando é restrita ao antepé e pododáctilos, ou C, quando atinge áreas do retropé. Outra classificação que a gente tem, essa um pouco mais moderna, que acaba sendo muito parecida com a de Fontaine, mas há uma divisão um pouco diferente, é a classificação de Rutherford. Rutherford divide os pacientes em graus, categorias, de acordo com seus dados clínicos. Grau 0, categoria 0, são os doentes assintomáticos, equivale ao Fontaine 1. Grau 1, categoria 1, são os pacientes com claudicação leve. Grau 1, categoria 2, pacientes com claudicação moderada. Grau 1, categoria 3, claudicação severa, que isso aqui equivale ao Fontaine 2. Grau 2, categoria 4, dor isquêmica de repouso, que equivale ao Fontaine 3. E grau 3, categoria 5, necrose menor, aqui Fontaine 4A e B, e necrose maior, Fontaine 4C. Certo? Então, essas são 2 classificações mais clássicas que a gente usa na prática clínica. Como a gente vai tratar esses pacientes? Então, para quem que a gente dá o tratamento clínico? Primeiro, para todos, independente de eu operar, de eu não operar, de eu tratar clinicamente, de eu fazer revascularização. Então, qual que é o tratamento clínico? Principal, controle dos fatores de risco. Fuma, tem que parar de fumar. Tem pressão alta, diabetes, dislipidemia? Tem que compensar. Tratar pressão, tratar diabetes, tratar dislipidemia. E combater o estresse e o sedentarismo, atividade física e uma qualidade de vida melhor. Além disso, orientar sempre proteção ao frio das extremidades. O frio leva a vasoconstrição, que pode levar a uma descompensação, a evoluir com uma necrose de um pododáctilo. Então, paciente, principalmente no frio, o paciente, quando vai ficar com o pé exposto, sempre tem que deixar esse pé coberto, aquecido, sem apertar, porque senão você também pode fazer uma hipoperfusão. Drogas. Principal, antiagregantes plaquetários. O principal que a gente usa é o AS, existem outros como o clopidogrel, a ticlopidina.
Não existem trabalhos que mostrem que você tem uma superioridade do uso de clopidogrel ou de clopidina em relação ao AS. Então, a droga que a gente acaba lançando mão na maioria das situações é o AS. Qual é por que a gente dá o AS? O AS ele diminui a degeneração aterosclerótica na parede e reduz o risco de eventos ateroscleróticos locais. Então, se esse paciente ele tiver um acidente de placa ou de secar uma placa, ele estando antiagregado, a repercussão disso, a trombose local porventura pode acontecer, vai ser muito menor do que se esse paciente não tiver antiagregado. Então, para todos os doentes, antiagregação plaquetária. E o uso das estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Por quê? Para combater a dislipidemia? Também, mas não só para isso. O uso continuado das estatinas, ela estabiliza as placas. Ela acaba transformando placas instáveis em placas estáveis, que podem dar menos complicações para o paciente. Então, esses são os pilares do tratamento clínico dos doentes que devem ser respeitados em todos os doentes. E como a gente vai tratar os claudicadores? Programa de marcha programada. O que é isso? Exercícios supervisionados com caminhada diária, forçando o paciente a desenvolver a sua circulação colateral. Então, quanto mais você orienta esse paciente a andar, e andar de que jeito? Andar respeitando uma rotina, respeitando a avaliação do resultado dessa rotina. Então, hoje o paciente consegue andar meia hora parando 4 vezes para descansar, e anda, a cada vez que ele para, ele consegue andar 200 metros. Então, esse paciente ele vai continuar andando, parando conforme ele tem necessidade, e com esse esforço continuado da musculatura, vai fazer com que toda a sua circulação colateral se hipertrofie, melhore o aporte de sangue à periferia e melhore as distâncias de claudicação que esse paciente tem. Então, ele vai ver que com o tempo, ele vai conseguir andar mais, parando menos. Esse é o objetivo desse tratamento. Que a gente também associa algumas drogas. A principal é o cilostazol, que é um vasodilatador, cuja ação é a inibição da fosfodiesterase 3, e ele tem um efeito de relaxamento da musculatura lisa e vasodilatação, além de um efeito hemorreológico e antiagregante plaquetário associado. Efeito hemorreológico quer dizer, ele melhora a maleabilidade eritrocitária. Então, os eritrócitos conseguem passar em lugares que antes não passavam, justamente por essa melhora da maleabilidade celular. Então, é uma droga que a gente associa sempre nos pacientes claudicadores. Então, para os claudicadores, o objetivo do tratamento, cujos pilares são marcha programada e uso de vasodilatação, é aumentar o desenvolvimento da circulação colateral para levar a uma melhora das distâncias de claudicação. Quando que a gente opera esses pacientes? Quais são as indicações do tratamento cirúrgico? Primeiro, presença de lesão trófica. Segundo, dor de repouso. Terceiro, claudicação limitante. Então, o que é claudicação limitante? Depende, não é distância, não é... depende do paciente que você está vendo. Um paciente de 90 anos que claudique para 200 metros, ele pode não ser limitante para ele, porque no dia a dia dele, ele não vai precisar andar mais que 200 metros para fazer as coisas que ele precisa para ter uma vida normal. Agora, por exemplo, se for um doente de 50 anos que seja carteiro, claudicar para 200 metros para ele é muito limitante. Então, a claudicação limitante é um sintoma que varia de paciente para paciente. E naqueles pacientes que você tratou clinicamente, claudicadores que você botou em marcha programada, fez o tratamento clínico correto, usou cilostazol, mas ele não melhorou suas distâncias de claudicação e aquilo o incomoda a ponto dele querer passar por um tratamento cirúrgico para melhorar aquela circulação. Então, essas são as indicações principais. O objetivo do tratamento cirúrgico é restaurar ou melhorar a circulação para a extremidade isquêmica e aliviar a dor. Como que a gente melhora? Então, existem várias técnicas. Então, tem os enxertos e pontos de revascularização, as tromboendarterectomias, o tratamento endovascular e tem pacientes que você, por não ter, ou por você já pegar o paciente com uma lesão trófica muito avançada, muito grave, uma gangrena que você não tem como restaurar, ou por esse paciente não ter nenhuma alternativa técnica de revascularização, ele já tem uma obstrução muito grave, não tem como você fazer uma ponte, uma endarterectomia para melhorar essa circulação. Esses pacientes, infelizmente, podem acabar em amputações, que é algo que a gente evita, mas que muitas vezes a gente precisa lançar mão. Vamos ver uns exemplos de revascularizações por ponte. Quais são os principais materiais que a gente usa para fazer essas revascularizações? Veia autógena, principalmente veia safena magna, ou você pode usar também uma safena parva, ou uma veia de braço.
A principal é a veia safena magna, que pode ser colocada in situ com devalvação ou invertida. O PTFE, que é um plástico, o Dacron, que é um tecido, e todos esses materiais podem ser utilizados para essas revascularizações. Aqui temos dois exemplos. Aqui um paciente com enxerto fêmuro, essa azulzinha aqui é a veia safena, fêmuro interósseo, aqui a arteriografia mostrando a veia e a artéria interóssea revascularizada, levando circulação para o pé, para a cicatrização dessa lesão trófica. Aqui um outro caso, um paciente com uma insuficiência arterial aortoilíaca bilateral, onde foi feito um enxerto aorto bifemoral com uma prótese bifurcada de Dacron, para a cicatrização dessa lesão. A gente pode fazer uma ponte, mas a gente também pode abrir a artéria e tirar a placa que está causando aquela obstrução, que é o que a gente faz nas tromboendarterectomias. Esse paciente tinha uma oclusão de ilíaca externa, com reenchimento em artéria femoral comum bilateral, onde foi feito um acesso abdominal, um acesso inguinal, e foi feita a retirada da placa de ateroma que estava nesse segmento aqui, causando obstrução. Isso é uma tromboendarterectomia. Você abre a parede de artéria, retira a placa, fecha de novo e restaura a circulação. Acaba sendo usado principalmente em território aortoilíaco, que geralmente é um procedimento que você só consegue realizar em artérias de maior calibre. Por fim, o tratamento endovascular. Em vez de você pular a obstrução, você pode ultrapassar essa obstrução, dilatar aquela obstrução e colocar ou não, depende da indicação, de um stent para segurar aquilo. Quais são os exemplos que a gente tem? Aqui uma suboclusão de ilíaca comum direita, com estenose de ilíaca esquerda, onde foi feita uma angioplastia bilateral, com o resultado final após a colocação dos stents. Aqui, um paciente com várias estenoses e uma oclusão segmentar em 2 pontos da artéria femoral superficial, dilatação com balão, aqui o stent liberado e o resultado final, restaurando a perfusão do membro. Bom, a gente falou de insuficiência arterial crônica, que é uma doença que a piora dela é progressiva, o doente ele vai evoluindo com essas lesões gradativamente, e agora a gente vai falar da insuficiência arterial aguda, que é diferente. Esse paciente ele tem uma obstrução de uma hora para outra. Então é uma doença que você tem uma ameaça à vitalidade do membro que ela é imediata, diferentemente da insuficiência arterial crônica. Então aqui a gente tem 2 exemplos de insuficiência arterial aguda, aqui uma arteriografia com uma embolia de artéria ilíaca externa, e aqui outra arteriografia com uma trombose de aorta distal e artéria mesentérica. Como que a gente pode conceituar a insuficiência arterial aguda? Consiste na diminuição súbita ou piora da perfusão tecidual, com ameaça potencial à viabilidade do membro. Qual é a diferença desse paciente para o paciente do primeiro tema da aula? O membro desse paciente ele tem uma alteração de perfusão para o qual ele não está preparado. Então, de uma hora para outra, você tem uma descompensação. É diferente da insuficiência arterial crônica, que é insidiosa e vai piorando ao longo dos anos. Tem uma incidência de 17 casos para cada 100 mil habitantes ano, e é uma doença extremamente grave, porque com ela estão implicados esses 2 riscos, que é o que a gente mais teme. Um, de perda de membro, e dependendo da gravidade, de óbito do paciente. Quais são as principais etiologias para a gente ter uma insuficiência arterial aguda? As 3 principais: embolia arterial, trombose arterial e o trauma. O trauma é um capítulo à parte. O paciente pode tomar um tiro, ter uma secção completa da sua artéria femoral superficial e chegar no pronto-socorro com uma obstrução, com um membro isquêmico sem vitalidade no momento. Isso é um trauma, então é um capítulo à parte que a gente vai falar numa aula à parte. O que a gente vai enfocar mais aqui são as embolias e tromboses. São as principais etiologias para a insuficiência arterial aguda. Mas existem outras causas. O paciente pode ter uma dissecção arterial e evoluir com oclusão por conta de compressão pela falsa luz. Doenças inflamatórias, vasculites, elas podem levar a quadros de insuficiência arterial aguda. Então, trombangite obliterante, arterite de Takayasu, elas podem evoluir com quadros de insuficiência arterial aguda. É mais raro, mas pode acontecer. Doenças hematológicas, policitemia vera, o paciente pode ter quadros de insuficiência arterial aguda. Ergotismo,
e uso de algumas medicações. Pacientes que fazem uso de derivados de ergot, às vezes para tratamento de cefaleia, há uma associação entre uso de derivados de ergot e insuficiência arterial aguda, por conta de espasmo. Essa arteriografia é de uma paciente que tinha cefaleia crônica e com o uso da medicação migraine, que tem derivado de ergot, evoluiu com esse quadro. Vejam o espasmo das artérias ilíacas dessa doente. E ela chegou no pronto-socorro com um quadro de insuficiência arterial aguda, com uma dor aguda forte. Esse doente você interna, anticoagula, aquece o membro, suspende o uso do derivado de ergot. Muitos deles já melhoram com 24, 48 horas e evoluem para a compensação total do membro. Infecções ou neoplasias também podem levar à insuficiência arterial aguda. Uma neoplasia pode invadir um vaso, entupir ele de uma hora para outra e o paciente fazer uma isquemia aguda. Pode acontecer. É muito raro, mas é uma outra etiologia. Isso aqui é uma das principais coisas que a gente vê em cirurgia vascular durante a faculdade, que é o quadro clínico da insuficiência arterial aguda, os chamados 6 P's da insuficiência arterial aguda. No que consistem? PEN, que é dor, ausência de pulso, palidez, parestesia, paresia, frialdade, cujo sinônimo aqui é poiquilotermia. Então, essa sintomatologia é o mais importante no diagnóstico da insuficiência arterial aguda. Então, reconhecer o paciente que chega com esse tipo de sintoma aqui e fazer e rapidamente chamar um cirurgião vascular já para esse paciente não perder tempo de tratamento é uma conduta que todo médico tem que sair sabendo fazer, porque isso aqui salva a vida e salva membro dos pacientes. De acordo com o grau de isquemia que o paciente tem e a tipo de várias coisas podem influir no grau de isquemia e na perda tecidual que esse paciente pode ter no membro. O que pode influir? O local de obstrução. É muito maior a repercussão sistêmica para um paciente de uma obstrução aortoilíaca do que de uma obstrução de membro superior. A quantidade de tecido isquêmica produzindo hemoglobina, liberando potássio na circulação, que são substâncias que vão trazer insuficiência renal, vão trazer alterações cardiovasculares, quanto maior a quantidade de tecido isquêmico, maior é a repercussão que isso vai ter para o paciente. Circulação colateral. De acordo com a obstrução, o paciente que tiver mais circulação colateral, ele vai tolerar muito mais essa obstrução do que o paciente que não tiver. Por exemplo, o paciente ele pode ter uma artéria femoral superficial e de uma hora para outra ele teve uma embolia aqui que entupiu a artéria. Esse doente ele vai sofrer muito mais se ele fosse um paciente que já tinha uma obstrução crônica com desenvolvimento de circulação colateral e que, em dado momento, faz uma trombose desse território. Essa colateralização é um fator de melhor prognóstico e de maior tolerabilidade para esse paciente do que em relação a esse paciente. Extensão da trombose. Da mesma forma que você tem a oclusão no local onde ela se dá, há a formação de um trombo secundário. O que é o trombo secundário? O paciente ele pode ter, aqui é a artéria. Tem uma colateral aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ele tem uma embolia e o coágulo para aqui. Ele vai formando trombose secundária tanto para cima quanto para baixo. E de acordo com a extensão dessa trombose, ele pode ir fechando essa colateralização e agravando ainda mais o membro. Então, de acordo com a extensão da trombose secundária proximal e distal, você tem uma maior gravidade dos sintomas. Trombose venosa associada não é comum, mas pode acontecer e contribui para piorar a perfusão daquele membro. Condições hemodinâmicas do paciente. É muito diferente para o membro, a gravidade da repercussão que isso vai ter no membro, de um doente que chega com um trauma grave, onde ele já está chocado e um dos traumas que ele tem é uma oclusão de uma artéria femoral por conta de uma fratura de fêmur. Esse paciente ele é muito mais grave, a repercussão para o membro dele é muito mais grave do que um doente que chega estável hemodinamicamente, com um tiro na perna com oclusão da femoral superficial. A condição hemodinâmica do doente ela é importante para o prognóstico desse paciente.
Espasmo arterial. Pacientes que têm agressões aos seus vasos, principalmente doentes mais jovens, eles podem evoluir com um espasmo arterial reacional. E de acordo com a extensão desse espasmo, a gravidade da perfusão do membro pode ficar pior ou melhor. Os tecidos, eles têm uma diferente resistência à insuficiência arterial, sendo que alguns tecidos começam a sofrer mais rápido com as isquemias do que outros. Nessa sequência, primeiro os nervos, por isso que os sintomas mais iniciais no doente com insuficiência arterial aguda, além da dor, é parestesia e paresia. Depois, músculo. Próxima coisa que vem é aquele empastamento muscular na fase mais tardia da insuficiência arterial aguda. As lesões de pele aparecem numa fase mais tardia. E, por fim, gordura e osso. Então, nessa sequência, nervo, músculo, pele, gordura e osso, é a sequência dos tecidos que vão sofrer primeiro com quadros de insuficiência arterial aguda. Existe uma classificação de Rutherford também para insuficiência arterial aguda, onde ele divide os pacientes de acordo com classes, sendo classe 1 viável, classe 2 membros em risco e classe 3 membros inviáveis. Quais são os parâmetros que ele avalia para descrever esses doentes? O enchimento capilar, a presença de empastamento muscular, sensibilidade e a presença do fluxo ao Doppler arterial e venoso, de acordo com o Doppler portátil que a gente já viu na primeira aula. Então, qual que é o paciente Rutherford 1, membro viável? Aquele paciente que não existe um risco de perda iminente do membro. O seu enchimento capilar é normal, não há empastamento muscular, não há perda de sensibilidade e a pressão de perfusão do Doppler arterial ela é maior que 30 milímetros de mercúrio, sendo que o Doppler venoso é audível. No paciente com o membro marginalmente ameaçado, isso é o Rutherford 2A, esse é o paciente que ele é recuperável quando tratado clinicamente, quando tratado imediatamente. E qual que é esse tratamento? Não necessariamente é uma revascularização. O paciente pode simplesmente fazer uma anticoagulação e aquecimento e evoluir bem sem precisar ser operado. Esses doentes eles têm um tempo de enchimento capilar normal a lento, o empastamento muscular é ausente, a perda de sensibilidade ou ela é discreta ou é ausente, grande maioria das vezes não é audível o Doppler arterial, com o Doppler venoso ainda detectável. Os pacientes com classe Rutherford 2B, isto é, o risco imediato, são pacientes que o membro é recuperável quando imediatamente revascularizado. Então, esse é um paciente que eu vou anticoagular também, só que eu preciso operar ele na hora, porque senão esse paciente vai ter perda tecidual. Como que é o tempo de enchimento capilar? Lento. O empastamento muscular pode já apresentar discretamente. Há sempre a perda de sensibilidade e quase frequentemente o Doppler arterial é inaudível, mantendo ainda o Doppler venoso audível. E a classe Rutherford 3, onde os pacientes já têm membros inviáveis. São pacientes que você, independente do que você fizer, algum grau de perda tecidual e algum grau de amputação você vai precisar fazer nesse paciente. Esses pacientes não têm enchimento capilar, a musculatura está maciça, paralisada, o membro está em total anestesia e tanto o Doppler arterial quanto o venoso são inaudíveis. Vamos falar um pouquinho das principais etiologias. Vamos começando pela embolia. O que é a embolia? É a progressão de trombos, fragmentos de placas ateromatosas, células tumorais, gases ou corpos estranhos na circulação arterial que obstruem parcial ou totalmente a luz de uma artéria distante de sua origem. Isso aqui é importante. Distante de sua origem. A doença não está na artéria que está entupida, ela está à distância. É o doente que tem FA, formou um coágulo dentro do átrio, liberou um pedacinho e entupiu uma artéria. É uma artéria sadia que algum desses agentes que a gente falou aqui foi lá, caiu na circulação e numa área de estreitamento parou e entupiu aquela artéria. Então a doença está distante da sua origem. Quais são os locais mais comuns? São os locais onde você tem estreitamentos, então principalmente bifurcações. 5 vezes mais comum em membros inferiores do que membros superiores. A sequência de artérias mais acometidas no membro inferior é primeiro poplítea, primeiro artéria femoral, depois a bifurcação de poplítea, depois bifurcação de ilíaca e, por fim, bifurcação aórtica. Nos membros superiores, primeiro bifurcação braquial, depois artéria axilar, artéria radial, ulnar e subclávia nessa sequência. 35 a 50% de todas as embolias são para a artéria femoral. 20% das embolias são para a circulação cerebral e apenas 10% são para as artérias viscerais.
E como a gente vai poder dividir as principais fontes de êmbolo? Isso é uma coisa importante porque isso é muitas vezes questão de prova. Então, 95% são êmbolos de origem cardíaca, sendo que a principal etiologia são as arritmias cardíacas, com a fibrilação atrial em primeiro lugar. Em seguida, a gente tem as lesões orovalvares, sendo a estenose mitral a principal lesão orovalvar que pode levar à formação de coágulos e desenvolver uma embolia. Então, a principal causa são as arritmias cardíacas, sendo a fibrilação atrial a principal. Mas a principal lesão orovalvar que pode levar ao desenvolvimento de coágulos é a estenose mitral. Outras causas cardíacas: infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, presença de aneurismas ventriculares, miocardiopatias dilatadas, paciente após cardioversão pode fazer embolia, endocardite são os êmbolos sépticos, material protético que pode se soltar de trocas de válvulas realizadas previamente, e o mixoma atrial, que é uma tumoração que pode soltar fragmentos e dar embolizações distais. Causas arteriais, aneurismas principalmente. Aneurisma de aorta abdominal pode soltar trombo mural e embolizar artérias de perna. Aneurisma de poplítea é muito comum fragmentar trombo mural e embolizar artérias de perna. As arterites podem dar, trauma vascular pode dar, aterosclerose, o paciente pode ter placas instáveis em aorta, artérias ilíacas, que soltem fragmentos e vão entupir artérias de perna. E injeções intra-arteriais, então aqui a lesão iatrogênica, e corpos estranhos também podem levar a embolizações. E a gente tem uma causa venosa, que é muito rara, mas pode acontecer, que é a chamada embolia paradoxal. Por que é paradoxal? Que são pacientes que têm trombose venosa profunda, mas que, paralelamente a isso, eles têm comunicações entre câmaras, ou uma comunicação interarterial ou uma comunicação interventricular. E, por essas comunicações, os coágulos que podem se soltar das pernas, que normalmente iriam parar na circulação pulmonar, eles podem passar para o coração esquerdo e embolizar artérias de membro inferior. Vamos falar da outra etiologia que a gente tem principal na insuficiência arterial aguda, que é a trombose. Como que a gente conceitua a trombose? Então, é a obstrução parcial ou total de uma artéria por trombo, formado no local, originado por alterações endoteliais e alterações de hemostasia. Então, diferentemente da embolia, esse paciente aqui, ele tem doença na artéria. Ele tem uma aterosclerose que descompensou com uma trombose arterial aguda. A doença dele está no vaso que está entupido, não à distância, como no paciente da embolia. Como se dá essa trombose? Então, o paciente que já tem uma doença aterosclerótica na parede arterial, quem que é esse paciente? É aquele vô da aula da insuficiência arterial crônica. Os doentes que evoluem com trombose arterial são pacientes que já tinham uma insuficiência arterial crônica, já tinham um acúmulo de placas na sua circulação arterial e, de uma hora para outra, ocorreram essas alterações que eu vou explicar. Então, em um dado momento, você pode ter um acidente de placa ou uma fratura de placa com uma exposição do colágeno subendotelial e, paralelamente a isso, uma alteração de fluxo local. Isso desencadeia uma agregação plaquetária e ativação da cascata de coagulação, desenvolvendo um coágulo na região onde você teve aquele acidente e levando a trombose arterial. Quais são os locais preferenciais para a gente ter trombose arterial? São, coincidentemente, os locais onde você tem mais alterações de fluxo por aterosclerose. Quais são? A aorta distal, ilíacas e a principal localização da aterosclerose nos membros inferiores, que é a artéria femoral superficial, na região do canal dos adutores. Outra região também é a bifurcação da artéria poplítea. Então aqui a gente tem um exemplo de um paciente com uma trombose de aorta distal. Olha como ele tem uma rica circulação colateral na pelve. Esse paciente ele já tinha um quadro de hipoperfusão do território aortoilíaco e de uma hora para outra ele descompensou com uma trombose. Como que a gente pode diferenciar a embolia de trombose na avaliação clínica dos pacientes? Vamos dividir alguns itens aqui. Então, a embolia, em geral, ela tem um início mais agudo. Lembra, é um paciente que ele não está com o membro preparado para receber, como estaria o paciente da trombose arterial. O paciente da trombose ele já tem mais circulação colateral, já é um arteriopata. Então, o quadro clínico ele é mais agudo. A dor é mais aguda na embolia em relação à trombose. Da mesma forma, a isquemia é mais grave. Então, o membro ele é mais pálido na embolia do que em relação à trombose. Como esse paciente aqui
teoricamente, não tinha doença no seu sistema arterial, em geral, eles não têm antecedente de claudicação intermitente, que muitas vezes é presente nos pacientes com trombose. Da mesma forma, se você for pesquisar uma doença cardíaca ou algum tipo de fonte de êmbolo, é normal você encontrar nos pacientes com embolia e nos pacientes com trombose, a não ser por uma coincidência, isso vai ser incomum. A doença está no sistema arterial, não é uma doença à distância. A aterosclerose é uma doença sistêmica e, em geral, as lesões ateroscleróticas de membro inferior, elas são lesões em espelho. Então, o paciente que tem insuficiência arterial femoropoplítea, em geral, ele tem nas duas pernas. Então, o déficit de pulso contralateral e a presença de sopro contralateral no paciente com embolia é para ser normal. Teoricamente, é um doente que não tem doença no seu sistema arterial, embolizou uma perna, a outra é para ter todos os pulsos. Claro, você pode ter uma embolia num doente que já tem uma arteriopatia? Pode. Mas, em geral, isso aqui são linhas gerais do que é o mais clássico. Enquanto que no doente com trombose é frequente você ter um déficit de pulso contralateral e presença de sopro contralateral ao exame físico. Então, essas são diferenças que é importante guardar esse quadro para você saber diferenciar embolia de trombose. Os exercícios de prova geralmente vão passar um quadro clínico todo falando esses itens aqui e, no final, dando alguns diagnósticos para você saber se é embolia, se é trombose. Então, é importante reconhecer essas diferenças. Que exames auxiliares a gente vai ter no diagnóstico desses pacientes? Então, o Doppler portátil, que a gente já falou na aula de insuficiência arterial crônica, ele é um exame não invasivo, o cirurgião vascular faz à beira do leito e tem a grande vantagem de possibilitar a realização do índice tornozelo-braquial, que é de extrema valia na avaliação desses doentes. O duplex scan, o Doppler arterial de membros inferiores, que a avaliação hemodinâmica dessas obstruções, você procurar um leito distal numa artéria de perna, você pode fazer isso com ultrassom. Angiotomografia e angiorressonância podem ser empregadas, mas não tem um papel muito definido na insuficiência arterial aguda. Então, a gente acaba não lançando muito a mão desses exames na urgência. E, por fim, a arteriografia, que é o padrão ouro, é o melhor exame. Ela localiza muito bem o ponto de obstrução, avalia como é que é o leito distal para caso você vá fazer uma revascularização. E ela tem uma das principais vantagens da arteriografia, é que naqueles pacientes que você não tem um quadro clínico tão clássico, com aquelas informações da tabela que eu mostrei, muitas vezes as informações que a imagem arteriográfica te dá, você consegue fechar o diagnóstico entre trombose e embolia. Além do que você também pode para propor a terapêutica do paciente no ato do exame. Então vamos falar um pouquinho da arteriografia. Quais são as imagens clássicas que a gente vai ter na arteriografia de pacientes com embolia? Então é muito clássica essa imagem de taça invertida, que a gente está vendo aqui. O que quer dizer isso? O paciente tem lá uma artéria, fez uma obstrução, fez uma embolia, esse coágulo parou aqui. Faz uma arteriografia, o que vai acontecer? A coluna de contraste vai encher essa região e vai fazer essa imagem clássica de taça invertida. Que é uma imagem que, se os pacientes chegarem numa fase mais tardia, muitas vezes você não vai ver. Por quê? Porque a trombose secundária já pode ir preenchendo isso daí para cima e você acaba não vendo essa imagem. Outra coisa que é importante na arteriografia você ver para diferenciar do paciente arteriopata do paciente que tem embolia. Presença de artérias lisas e pobre circulação colateral. Lembra, esse doente ele não tinha doença no seu sistema arterial. Então, não tem por que ele ter placa e ele ter desenvolvimento de colateralização. Além disso, a gente vai ver uma predileção pelos pontos de obstrução em locais de bifurcação, que é onde geralmente você vai ter a parada do coágulo. Isso aqui também é uma imagem que a gente acaba vendo. Você vê aqui a coluna de contraste, para nessa região onde saem 3 artérias colaterais. Provavelmente a embolia foi um pouco mais abaixo, só que a trombose secundária foi se desenvolvendo e parou aonde? Parou onde você tem essas colaterais que estão mantendo o fluxo. Então esse é um outro tipo de imagem que a gente pode ver nos doentes com embolia. E na trombose, como que é a insuficiência arterial, como que é a arteriografia do paciente com trombose? Geralmente a imagem clássica é a secção transversa ou secção em ponta de lápis. Há a presença de artérias trabalhadas e rica circulação colateral. Olha essa arteriografia. Olha a quantidade de artérias colaterais e olha como a artéria é toda trabalhada,
toda irregular. Esse paciente já tem uma doença no seu sistema arterial. E aqui, na região infragenicular, como a artéria vai vindo, afilando e entope, que é a secção, a imagem de ponta de lápis ou de cauda de rato, que a gente vai ver mais classicamente nos doentes com trombose arterial aguda. Como que a gente vai tratar os pacientes? Quais são as medidas gerais iniciais? Principal, aquecimento do membro, proteção, deixar o paciente com posição de proclive e a anticoagulação. A anticoagulação, ela vai ser dada para o doente que eu vou operar, para o paciente que eu não vou operar. Ela pode ser o tratamento definitivo do paciente ou pode ser o tratamento temporário. Tudo depende de como ele vai evoluir e do tipo de doença que a gente está tratando. Ela previne a trombose secundária, então ela não deixa piorar aquela condição que o paciente já chegou. E também acelera a recanalização de uma possível trombose. Então a heparina, ela ajuda você a melhorar clinicamente esse doente. Outros pilares, analgesia, o uso de vasodilatadores é pouco benéfico, em geral o que a gente acaba usando mais nos quadros de insuficiência arterial aguda é a pentoxifilina, mas não tem um papel muito importante. E como que a gente trata de acordo com a gravidade desses pacientes? Então, independente de ser trombose, independente de ser embolia, os pacientes que chegam com membro viável, Rutherford 1, pacientes que chegam com membro marginalmente ameaçado, Rutherford 2A, inicialmente esses doentes têm indicação de anticoagulação plena e observação. Então, chegou Rutherford 1 ou Rutherford 2A, você vai avaliar, viu que é um Rutherford 1 ou 2A, aquecimento, medidas clínicas, heparinização, anticoagulação. Pesar risco-benefício nas embolias. Por quê? Quando você tem uma embolia, e você sabe que é uma embolia, porque clinicamente você tem todos os sinais, ou porque você fez uma arteriografia e viu que é uma embolia mesmo, sendo Rutherford 1 ou Rutherford 2A, que habitualmente você poderia tratar clinicamente, você pode lançar a mão do tratamento cirúrgico. Por quê? Porque é uma cirurgia de pequeno porte, rápida, e que você vai restaurar por completo a circulação do paciente. Então, doente Rutherford 1 ou Rutherford 2A, anticoagulação plena e observação com avaliação seriada. Melhorou, observa, não melhorou, parte para o tratamento cirúrgico. Chegou, Rutherford 1, Rutherford 2A, é embolia, você pode até lançar a mão da embolectomia e resolver a vida do doente, porque é um procedimento de um risco muito baixo, pode ser feito com anestesia local, rapidamente, e você restaura a circulação ao que era antes. Agora, quando a gente tem um paciente Rutherford 2B, isso é, em risco imediato, ou Rutherford 3, membros inviáveis, não inviável totalmente, mas aquele inviável que uma parte do membro você vai perder. O paciente pode chegar em Rutherford 3, você faz uma revascularização e ele perde um antepé. Então, não necessariamente você não vai revascularizar, você vai amputar sempre o paciente Rutherford 3. Depende do que está acometido e qual é o grau de sofrimento tecidual que ele tem. Então, esses doentes eles têm que ser submetidos a uma revascularização imediata. No caso das embolias, ela é feita pela embolectomia com catéter de Fogarty. E no caso das tromboses, você tem doença no sistema arterial. Não adianta você limpar aquela trombose, você tem que sobrepor aquela artéria que está doente. Você pode até limpar os coágulos, vai entupir tudo de novo. Nesses doentes, a gente lança a mão das pontes cirúrgicas ou das angioplastias. Então, esse aqui é o catéter de Fogarty. Ele tem vários tamanhos de acordo com a artéria que você vai tratar. Então, é feita uma incisão cirúrgica que pode ser preferencialmente em 3 lugares que a gente faz mais habitualmente. Para membros inferiores, na região inguinal ou na região infragenicular, justamente para você dissecar bifurcação de artéria femoral comum, bifurcação de